Olá, seja bem-vindo a esta videoaula sobre construção de índice em sistemas de recuperação de informação. Essa é a quarta videoaula do curso de recuperação de informação. Nessa aula, vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiramente, vamos definir o escopo da construção de índice como atividade de um sistema de recuperação de informação, SRI. Depois, vamos definir as etapas na construção de índice para buscas, em SRI. Na sequência, vamos descrever cada etapa na construção de índice: definição de vocabulário, indexação automática por unitermos e construção de índice. Então, vamos começar. O escopo da construção de índice para busca é o funcionamento interno de um sistema de recuperação de informação, de um SRI. A construção de índice é uma tarefa do SRI. O índice é uma estrutura de dados primordial para a recuperação da informação em SRI, pois as buscas dos usuários são resolvidas utilizando o índice. O índice guarda a representação lógica do conteúdo textual dos documentos. Durante o processamento de uma busca, esta representação dos documentos no índice é então comparada com a representação da consulta do usuário, para selecionar os documentos que serão recuperados pelo SRI. A construção de índice para buscas consiste de 3 etapas. A primeira é a definição do vocabulário de indexação. A segunda é a indexação automática por unitermos, que consiste da atribuição ou extração de unitermos para representar cada documento. A terceira é a construção do índice, que corresponde à construção da estrutura de dados do índice. Nos próximos slides, vamos descrever cada uma dessas etapas. A primeira etapa na construção de um índice é a definição do vocabulário de indexação. O vocabulário de indexação de um SRI é um conjunto de unitermos, palavras, radicais ou lema de palavras, usados para indexar e recuperar documentos de um corpus. O vocabulário de indexação pode ser definido anteriormente por especialistas humanos, se obtendo um vocabulário de indexação controlado. Definido dessa maneira, o vocabulário de indexação reflete melhor os assuntos ou conceitos dos documentos, sendo derivado do processamento de linguagens documentárias. O vocabulário de indexação pode ser definido posteriormente, via indexação automática dos documentos, se obtendo um vocabulário de indexação livre. O vocabulário de indexação controlado é definido pela linguagem de indexação controlada adotada. Isto é, os termos vêm de uma linguagem documentária, como lista de cabeçalho de assunto, taxonomia, tesauro ou ontologia. O conjunto de termos que pode ser atribuídos aos documentos é determinado pela linguagem documentária, sendo controlado por essa durante a indexação manual e indexação automática. O vocabulário de indexação livre consiste no conjunto de unitermos que aparecem no texto completo ou metadados dos documentos após o processamento da catalogação, indexação manual, bem como indexação automática. No uso da linguagem de indexação livre, os termos vêm da linguagem natural. O vocabulário cresce na medida em que novos documentos vão sendo indexados automaticamente. Neste quadro, apontamos uma visão geral da definição de vocabulário de indexação. O vocabulário de indexação é definido pelo processamento da linguagem de indexação adotada no momento da indexação intelectual.
A linguagem de indexação é usada na indexação e na resolução de busca do usuário. Por isso, muitas vezes, ela é referenciada como linguagem de indexação e busca. O vocabulário de indexação pode ser, então, baseado em linguagem controlada, usando uma linguagem documentária criada pelo profissional indexador. Alternativamente, o vocabulário de indexação pode ser baseado em linguagem livre, usando uma linguagem natural, sendo criada a partir das palavras usadas pelos editores dos documentos ou pelos usuários. Nesse slide, apresentamos alguns exercícios visando a síntese dos principais conceitos vistos até o momento. Pause essa videoaula e responda os exercícios antes de prosseguir. Nesse e nos próximos slides, vamos relembrar o conceito de indexação. Depois vamos introduzir o conceito de indexação automática e então definir a indexação automática por unitermos, que é a próxima etapa na construção de índice para busca. A indexação é o processo de atribuição de termos ou códigos de indexação a documentos, os quais serão úteis posteriormente na recuperação da informação. O processo de indexação consiste na tradução de um documento em termos documentários, isto é, em descritores, cabeçalho de assunto, termos-chave, que tem por função expressar o conteúdo do documento. A indexação é vista como um processo analítico, decomposto em duas etapas: descrição e representação. Descrição refere-se à identificação, seleção e análise dos conceitos ou assuntos que representam o conteúdo, onde o indexador precisa fazer uma leitura analítica do documento e extrair conceitos em linguagem natural. Representação refere-se à representação desses conceitos através de descritores, termos compatíveis com os do sistema de recuperação de informação. O indexador precisa identificar e selecionar termos de indexação que representem de forma fidedigna os conceitos tratados no documento, presentes em uma linguagem de indexação. Aqui temos uma ilustração do processo de indexação. Ele consiste na leitura técnica do conteúdo de um documento escrito em linguagem natural e descrição do conteúdo do documento via extração dos conceitos por meio da análise documentária. Os conceitos são então representados ou traduzidos para termos de uma linguagem de indexação. Os termos ou códigos são então associados como pontos de acesso ao documento. Algumas considerações importantes durante a realização do processo de indexação: identificar termos dentro do texto que venham de encontro às necessidades dos usuários, promovendo a garantia de uso, e atribuir termos com a mesma terminologia do documento, levando em conta sinônimos ou termos equivalentes, promovendo a garantia literária. Por exemplo, a indexação apropriada da imagem no slide para um biólogo, Aedes aegypti, Aedes secogninia aegypti, Culex aegypti, Culex excitans e Culex taenius. Para uma pessoa comum, mosquito da dengue, pernilongo rajado. A indexação tem duas dimensões principais que afetam a eficácia de um SRI: a exaustividade e a especificidade. Exaustividade diz respeito à representação exaustiva do conteúdo temático. Nessa dimensão, a indexação pode ser de dois tipos: exaustiva, usa mais termos, ou seletiva, usa menos termos. Por exemplo,
Para a imagem no slide, a indexação pode ser exaustiva usando os termos prédios históricos, ponto turístico, praça, Recife, Recife Antigo, Marco Zero. Outra dimensão da indexação é a especificidade. Especificidade é a representação do documento usando o termo mais específico que o abrange totalmente. Nessa dimensão, a indexação pode ser de dois tipos: específica, usando termos específicos, genérica, usando termos gerais. Por exemplo, para a imagem no slide, a indexação pode ser específica usando um dos termos Recife, Recife Antigo, Marco Zero, sendo Recife o termo mais geral e Marco Zero o termo mais específico. A seleção desses termos de indexação pode ser por indexação manual ou intelectual, realizada por um especialista ou produtor do documento, por exemplo, um profissional da informação em um centro de documentação, ou indexação automática, realizada por um programa de computador, por exemplo, mecanismo de busca na web e qualquer sistema de recuperação de informação. Nesse slide, apresentamos um quadro comparativo entre a indexação manual e a indexação automática, em termos de vantagens e desvantagens. Vamos ver paralelamente essas vantagens e desvantagens. Como vantagem, a indexação manual contempla os conceitos em evidência no texto. Já a indexação automática contempla termos em evidência no texto. Outra vantagem da indexação manual é que ela é mais seletiva, aumentando a precisão na busca. Já a indexação automática é mais exaustiva, aumentando a revocação na busca. Por fim, a indexação manual apresenta a vantagem de representar de forma mais eficaz o conteúdo do texto, enquanto a indexação automática é um processo rápido e mais uniforme. Em termos de desvantagens, a indexação manual apresenta a desvantagem de ser um processo lento e subjetivo, podendo apresentar diferentes resultados para diferentes indexadores e para o mesmo indexador em diferentes momentos. Já a indexação automática apresenta a desvantagem de processar uma semântica limitada do texto, baseada em padrões de uso de termos ao invés de compreensão do texto. Outra desvantagem da indexação manual é que ela pode gerar baixa revocação na busca. O usuário pode realizar buscas com termos que não aparecem como palavras-chave ou descritores de documento, enquanto a indexação automática apresenta a desvantagem de poder gerar baixa precisão na busca, recuperando muitos documentos irrelevantes para a necessidade de informação do usuário. Portanto, percebe-se que a indexação manual e a indexação automática são complementares em termos de vantagem e desvantagem. Ambas são extremamente importantes e são realizadas na maioria dos centros de documentação, biblioteca, arquivos e museus. Porém, a indexação automática se faz presente em todo o SRI e, portanto, em toda a unidade de informação que use um SRI. Nesse slide apresentamos alguns exercícios, visando a síntese dos principais conceitos vistos até o momento. Pause essa videoaula e responda os exercícios antes de prosseguir. Finalmente, podemos definir a indexação automática por unitermos, como sendo a segunda etapa na construção de índice para buscas em SRI. Podemos definir a indexação automática como sendo o processo de indexação em que os termos de indexação são automaticamente extraídos ou atribuídos por meio da análise por software dos termos extraídos via operadores de texto do conteúdo textual dos documentos, contemplando documentos do corpus e expressões de busca do usuário.
Na construção de índice de busca nos SRIs atuais, é aplicada a indexação automática por unitermos, a nível de palavras, radicais ou lemas de palavras. No momento da resolução da busca do usuário, também é aplicada a indexação automática por unitermos no texto da consulta do usuário. O objetivo da indexação automática por unitermos é aplicar operadores de texto, filtros, a palavras do conteúdo textual de um documento, até chegar a uma representação computacional condensada do documento por unitermos, a ser armazenada em estrutura de índice para fins de recuperação. Por exemplo, temos aqui uma representação computacional de um dizer de Sócrates, via indexação automática por unitermos. A etapa final da construção do índice para busca em SRI consiste da construção da estrutura de dados do índice. É utilizada como entrada nessa etapa a representação computacional de cada documento via indexação automática por unitermos. O índice para buscas guarda a informação sobre quais documentos estão associados a cada termo de indexação. Semelhante ao índice remissivo de livros, onde termos apontam para o número de páginas do livro onde ocorrem, no índice para busca de SRI, cada unitermo aponta para o identificador dos documentos onde ocorrem. A estrutura de dados do índice é denominada de arquivo invertido. É uma forma de armazenar o índice para acelerar a busca em uma base de documentos indexados. Armazena a representação computacional de cada documento, isto é, a visão lógica do documento. A estrutura de um arquivo invertido é composta por vocabulário e lista de ocorrências. Vocabulário consiste dos termos em ordem alfabética, palavras isoladas ou unitermos. Lista de ocorrência de cada termo contém os identificadores de documentos onde o termo aparece e a posição ou frequência de ocorrência do termo no texto. Nas listas de ocorrências, para cada ocorrência, armazena-se informações que dependem do tipo de consulta permitida pelo sistema. Entretanto, não se armazena as não ocorrências, ou seja, é uma representação esparsa dos documentos do corpus. Tipos de lista de ocorrência. Para a consulta nos modelos booleano e probabilista, é necessário armazenar apenas a lista de ID dos documentos onde o termo aparece. Para consultas no modelo espaço vetorial, a ocorrência deve armazenar o ID do documento e a frequência do termo no documento. Para consultas por frase, a ocorrência deve armazenar o ID do documento e as posições do termo no mesmo documento. Assim, o que está registrado no índice para busca pelo SRI depende do modelo computacional de recuperação de informação adotado por ele. Vamos ver um exemplo de construção de um índice para busca para 6 documentos identificados por letras de A a F. Os documentos são uma frase, para facilitar a visualização e entendimento. Iremos realizar a indexação automática por unitermos e gerar o arquivo invertido contendo o índice. Serão realizadas operações de texto, análise léxica e remoção de palavras vazias de significado, stop words. Para os documentos, se obtém o seguinte índice, visando resolver buscas por meio do modelo booleano e probabilista. Repare a estrutura do arquivo invertido, que contém o índice. O arquivo invertido é composto por vocabulário e por ocorrências. No vocabulário, temos um conjunto de unitermos ordenados alfabeticamente. Em ocorrências, para cada unitermo, na linha do mesmo, estão os identificadores dos documentos onde o termo aparece. A palavra bancos, por exemplo,
aparece somente no documento D. Para os documentos, se obtém o seguinte índice visando resolver buscas por meio do modelo espaço vetorial. Repare a estrutura do arquivo invertido que contém o índice. O arquivo invertido é composto por vocabulário e por ocorrências. No vocabulário, temos um conjunto de unitermos ordenados alfabeticamente. Em ocorrências, para cada unitermo, na linha do mesmo estão os identificadores dos documentos, onde o termo aparece, e associado ao mesmo, a frequência de ocorrência do termo no documento. Como os documentos são frases curtas, todos os termos aparecem somente uma vez em cada documento. A palavra bancos, por exemplo, aparece no documento D uma única vez. Para os documentos, se obtém o seguinte índice visando resolver buscas por frase. A busca por frase surgiu como um operador no modelo booleano. Repare a estrutura do arquivo invertido que contém o índice. O arquivo invertido é composto por vocabulário e por ocorrências. No vocabulário, temos um conjunto de unitermos ordenados alfabeticamente. Em ocorrências, para cada unitermo, na linha do mesmo, estão os identificadores dos documentos onde o termo aparece e associado ao ID está as posições de ocorrência do termo no documento. Como os documentos são frases curtas, todos os termos aparecem somente em uma posição no documento. A palavra bancos, por exemplo, aparece no documento D na primeira posição. Nesse slide apresentamos um exercício visando o entendimento do conceito e uso de índice. Pause essa videoaula e responda os exercícios antes de prosseguir. Nesse slide se encontra a resolução do item A do exercício. Para resolver a busca, basta obter a lista de ocorrências de cada termo e manipulá-la como um conjunto. Ciência ocorre nos documentos A, C, E e F. Informação ocorre nos documentos A, B e C. Como se deseja documentos que contêm os dois unitermos, é só fazer a interseção dos dois conjuntos para encontrar os documentos a serem recuperados. Assim, os documentos A e C são recuperados pelo sistema para a busca Ciência and Informação. Verifique se essa resposta faz sentido, olhando para cada documento recuperado. O que você acha? Proceda da mesma maneira para a resolução dos itens B e C. Na resolução do item B do exercício, use a operação de união sobre os conjuntos. Na resolução do item C do exercício, use a operação de diferença entre os conjuntos. Aqui apontamos algumas ferramentas que são software livre para a construção e consulta a índice em SRI. Os SRIs utilizam pelo menos uma dessas ferramentas: Lucene, Solr, Elasticsearch e Luck. Todas elas têm como núcleo comum a biblioteca de código chamada Apache Lucene. Os programas de computador para bibliotecas digitais, repositórios institucionais e sistemas de revistas científicas fazem uso dessas ferramentas. Isto é, a maioria dos sistemas para bibliotecas digitais e unidades de informação tem em comum a mesma implementação de engenho de busca de SRI. Aqui estão as principais referências utilizadas nesta videoaula. Obrigado por assistir e até a próxima!